conselho, sexta-feira à noite, tá bom? Sexta-feira, 7 horas. Outro aviso rápido, começamos lá a construção do nosso muro, os irmãos viram lá? O pessoal está postando no Facebook, estejam orando por isso. Nós estamos recebendo doações, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que doaram. Há ainda necessidade de alguns materiais, mas enquanto a gente não tem doação, a gente está usando o que precisa do dinheiro da igreja mesmo. Mas se você gostaria de doar alguma coisa, eu não tenho agora essa informação do que precisa, mas o Toninho tem. Então você procura o Toninho dizendo, eu gostaria de doar um saco de cimento, areia, pedra, tem algumas necessidades, você procura o Toninho, tá bom? Olha, gente, saco de cimento é R$20, né? R$20. Tem pizza que é mais cara do que isso, né? Então, olha que benção aí. Todo mundo pode ajudar, com certeza. Aí fala assim, mas a gente não tem mais o que doar. Não, mas isso daqui é para a construção da parte de baixo também. A parte de cima, quando a gente fechar tudo, benção, mas a parte de baixo ainda vai precisar de investimento. A gente precisa que os irmãos continuem investindo. Coloco para a igreja um motivo de oração importante para que você ore com a sua família. Nós vamos fazer a campanha da construção. E nós queremos dar oportunidade, assim como a liderança já estava fazendo o seu alvo pessoal, nós queremos dar oportunidade das famílias colocarem os seus alvos, dessa vez não é para missões, é para construção, tá? Porque nós seremos os maiores beneficiados dessa obra. Alguns irmãos já estão doando, né? E nós precisamos, todo mundo, arregaçar a manga nesse ponto. Eu quero lembrar, a nossa igreja vai precisar ter um pouco mais de... Como é que eu vou falar? A construção da nossa igreja não vai dar tanta oportunidade de nós fazermos alguns mutirões. Outros vai dar. Mas, por exemplo, algumas partes elas precisam que a gente contrate uma empresa específica para construir, porque a nossa construção vai ser um misto de material de concreto e ferro. Então, não é qualquer empresa, não adianta a gente tentar fazer mutirão, porque não tem como mesmo. Nessas coisas, para outras vamos precisar sim, tá bom? Então, hoje, a nossa ajuda seria mais na questão do material, da questão das finanças. Lá no muro, nós vamos fazer mutirão, né, Chico? Para fazer a calçada, vamos precisar de mutirão sim, para fazer a calçada. Então, nesse ponto, sim, tá? Mas lá embaixo... Na construção, na parte de baixo, nós vamos precisar de mutirão, mas não em tudo. Tá bom, meu povo? Só para os irmãos entenderem isso, que é uma questão importante. Vamos orar pela nossa construção? Quem gostaria de orar por isso? Pela nossa construção. Vem, Leandro, então. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso? Oremos. Pai, obrigado, Deus, por hoje. Nós colocamos também a construção, Deus, diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê coragem, ó Pai, para que a gente venha realmente investir ali nessa construção, porque é um investimento no Seu reino, Pai. Deus, nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda a realmente ter um foco, ó Deus, aqui em Serra Negra, um foco nessa construção, para que essa igreja venha a ser construída, para que outras pessoas também venham conhecer o Senhor Jesus, Pai. Que essa igreja venha a ser luz aqui em Serra Negra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Irmão, dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Dá uma boa noite para ele. Dá um abraço aí. Isso. Às vezes a gente entra aí correndo tanto, né? Você que vai estar ministrando? Tá. Já é. Eu vou só falar do anúncio.
Ok, vamos tomar os nossos assentos. Enquanto você... Pode ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor. Eu só quero louvar a Deus por uma matéria que saiu no jornal sobre a nossa igreja, na página 3. Nós gostaríamos só que a cidade soubesse que existe uma igreja batista memorial. Então nós tivemos a oportunidade, foi pago, né, mas graças a Deus, Deus nos deu os recursos e a gente então pode editar isso. Se você quiser dar uma olhada, né, você pode ver também, tá? Mas louvar a Deus por isso. E temos tantos motivos para louvar a Deus, não é verdade? Eu fiquei pensando hoje de manhã como eu valorizo esse contato aqui com os irmãos. Irmãos, tem muita gente passando fome, sede espiritual, fome e sede da palavra de Deus, que não tem assim um ambiente como a gente tem, de poder estar junto com irmãos que nos amam, e poder, com bons músicos, entoar louvores ao Senhor. E nós temos esse privilégio, irmãos. O Rogério e a Elaine foram lá na semana passada, lá em Lindóia, também ajudaram lá. Então, a gente precisa louvar a Deus por esse privilégio tão precioso, tão importante, é tão necessário para nós, e nós temos isso. Eu posso fazer isso que vocês fizeram, eu posso olhar para o lado e ver um amigo, que eu possa adorar a Deus junto com ele. Valoriza isso, irmão. Louva a Deus, porque Ele merece ser louvado e Ele nos dá motivo para adorá-lo. O irmão Lira vai estar nos ajudando, nos ministrando nessa noite. Vamos louvar a Deus, irmãos. Crianças, louvem. Tá? Adolescente, louve a Deus. O momento é agora. O momento é agora da gente poder, através de frases, através da música, louvar o nosso Senhor, dizer para Ele o quanto que Ele é bom, o quanto Ele é importante na nossa vida. Por isso, fale para Ele agora, jovem, adulto, tá? Agora é o momento da gente louvar, tá bom? Amém. Então vamos lá. Não deixe que nada te atrapalhe. Louve a nosso Deus com a música. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço.
por Ele eu viverei. Eu canto E louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. o exaltado. Deus está exaltado no céu, mas Ele se preocupa com você. Ele quer transformar sua vida. Ele quer falar contigo. Pai, louvarmos, Senhor. Louvamos a um Deus que cuida de nós, a um Deus que é sobre todas as coisas, mas cuida, Senhor, de cada detalhe, especificamente de cada um de nós, ó Pai. Obrigado. Por isso, Senhor, prestamos esse culto a Ti. Por isso, Senhor, cantamos para Ti essa noite. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, pode sentar. Você pode louvar também ao nosso Deus através de bens materiais, através de você poder trazer aqui seu dízimo e oferta. A gente lembra toda noite, todo domingo, que Deus, Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Só que como prova de fé, pela forma com que Deus nos abençoa, a gente devolve a Ele aquilo que Ele nos tem abençoado, porque se Ele é dono da nossa vida, Ele é dono de tudo, né, que pertence a nós. Por isso, os irmãos têm essa oportunidade também de louvar o Senhor através de seus dízimos e ofertas. Esse é o momento agora para você fazer isso enquanto
a gente canta um hino, Maravilhosa Graça, que você também não deixe de cantar. Vai cantando e prestando atenção nessa maravilhosa letra. Maravilhosa graça, graça de Deus sem dar, não poder cantar, homem de começar, entrando da certeza, eu vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus, essa maravilhosa graça, imensurável em seu fim, maravilhosa, grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, que a Deus louvar. Maravilhosa graça, trazida pela por Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje sou liberto, bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, mensurável em seu fim, maravilhosa, tão grandiosa, é suficiente para mim. A minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus vem engrandecer, que a Deus louvar. Antes que a gente cante a última estrofe desse hino, queria convidar os irmãos que entraram aqui essa noite com algum motivo especial no coração que gostaria de colocar perante Deus. Que você fique de pé agora e coloque isso para Deus. Você pode estar pensando nisso, colocando isso no seu coração, tá? Se você entrou aqui também entendendo que Deus agiu na sua vida e que você reconhece o poder dele e você gostaria de agradecer, que você também possa louvar o Senhor com esse último canto. Depois o pastor vai estar orando por você. O Yuri está orando pelos dízimos e depois o pastor vai estar orando pelas vidas. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servirmos e te cultuarmos também com os nossos bens materiais. Obrigado. Abençoa as pessoas
pessoas que vão administrar esses recursos, que tudo seja feito para a glória do seu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque podemos entrar nesta casa de oração, trazendo, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, motivos claros da Tua graça sobre as nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor, porque podemos contar algumas das tantas coisas que o Senhor tem feito a nosso favor. Queremos dedicar ao Senhor as nossas vitórias, queremos dedicar ao Senhor as bênçãos materiais que recebemos. Podemos estar aqui, ó Deus, Senhor, agradecendo ao Senhor por algo específico que temos recebido das Tuas mãos. Queremos te louvar, ó Deus, pelos nenéns que estão sendo gerados e pedir por eles. Queremos te louvar, ó Pai, pelas vitórias financeiras do Teu povo. Queremos, ó Deus, te louvar pelas vitórias profissionais, familiares, pelas vitórias, Senhor, na área de estudo. Queremos te louvar por tantas coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Mas também, ó Deus, queremos colocar nas Tuas bondosas mãos a vida de alguns irmãos que entraram aqui trazendo preocupação, trazendo dor, trazendo dúvida. Ó Deus, nós precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas. Precisamos do Teu suprimento, como o Senhor já tem nos prometido. Precisamos que o Senhor nos ensine as lições que o Senhor tem para nós. Ó Deus, precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque Tua boa mão tem nos acompanhado e podemos confiar nisso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido presente no meio das dificuldades. Queremos colocar diante do Senhor cada família aqui. Queremos pedir que o Senhor venha abençoar as famílias, ó Deus, trazendo harmonia, Senhor, nos lares, trazendo os filhos aos pais, os pais aos filhos, o esposo à esposa, a esposa ao esposo. Que o Senhor promova santidade no meio do Teu povo, consagração. Ó Deus, o Senhor possa estar abençoando a vida financeira de cada um aqui. O Senhor possa estar abençoando a vida profissional de cada um aqui. Ó Deus, nós pedimos a conversão daqueles amigos, daqueles queridos, parentes ou não, que ainda não Te conhecem. E que o Senhor possa usar os meios que o Senhor quiser para salvá-los para o Senhor. Pedimos também por aqueles que estão afastados, que o Senhor os traga de volta. E que o Senhor possa fazer com que essa igreja seja um aprisco adequado para aquelas ovelhas que estão desgarradas. Que elas possam olhar para essa igreja como um aprisco onde elas podem se refugiar. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continua abençoando esse culto. Abençoe cada vida. Abençoe os enfermos, os encarcerados. Senhor, cura e liberta, porque sabemos que o Senhor tem poder. Obrigado a Deus, continua conosco. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome
nome é santo, o seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele está supremo, removido de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. O que é Hosana, pastor? Adorado, né? Adorado seja o nosso Senhor. O Salmo 147 diz: como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura de coração quebrantado e cuida das nossas feridas. Ele determina o número de estrelas no céu e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, música para o nosso Deus. Para ele são todas as coisas.
profundas riquezas, o saber, o conhecer de sempre. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos, Senhor, glorificar o Teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é nosso Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos a Ti, Senhor, como nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos e vemos claramente, Senhor, o Seu amor, ó Pai, por nós. Através, Senhor, do sacrifício de Jesus na cruz, através da Tua palavra, através da vida dos nossos irmãos, ó Pai. Ó Senhor, cada vez mais, Senhor, cuida, direciona, Senhor. Mostra, ó Pai, a Tua vontade, Senhor, em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Queria destacar os nossos visitantes, a presença dos nossos visitantes. Se você nos visita pela primeira vez hoje, a gente tem muita alegria em receber vocês aqui. Espero que você sinta à vontade em nosso meio. Espero que os irmãos da nossa igreja possam te acolher bem. Tá bom? Amém. Vamos chamar as crianças até 8 anos, que elas vão para o seu culto. Esse momento que é tão especial para elas, né? Aí, um monte de criança bonita. Isso. Orem pela Susan, que ela está com dor de ouvido. Mas ela está aqui na casa do Senhor para adorá-lo. A Débora derrubou meu microfone. Oi, Débora. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças, Senhor. Obrigado por cada vida especial, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa abençoá-las, que elas possam entender o Teu Evangelho, que elas possam entender o Teu amor, e que o Senhor possa usar os professores nesse momento de culto e de ensino. Muito obrigado. No nome de Jesus que oramos. Amém. Tchau, pessoal. Obedeçam as professoras, ok? Só criança bonita, viu? Dá tempo para a criançada chegar lá, né? Cara, eu vou precisar que se aumente um pouquinho, que a minha voz ainda não está 100%. Eu vou chegar mais perto para te ajudar também. Irmãos, existe uma palavra no grego, uma palavra importante. As mulheres estavam estudando essa palavra ontem, que é a palavra peiradzo. A palavra peiradzo, ela significa teste.
Elas aprenderam ontem que essa palavra ela é usada, pode baixar um pouquinho, que essa palavra ela é usada em dois contextos, a mesma palavra. Você vai ver em algumas traduções, por exemplo, a palavra de Deus nos ensina que toda provação ela é humana, e que Deus é fiel e que não permitirá que sejamos tentados ou provados acima das nossas forças. A gente vai ver lá em Tiago, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ter como motivo de toda alegria passarmos por várias provações. E é interessante que essa palavra é usada pelos dois lados, porque a gente pode imaginar o nosso Deus, ele nos prova, querendo nos purificar, ele manda testes, ele permite que passemos por testes, porque ele quer que nós possamos sair desses testes aprimorados, melhorados, livres das nossas deficiências espirituais. Mas ao mesmo tempo que somos testados, que somos provados, que passamos por dificuldades, existe o nosso próprio coração que não ajuda, nós temos o mundo que é contra nós, e nós temos um inimigo que quer nos destruir. Então, enquanto eu passo pelo mesmo teste, esse teste pode me aprimorar, pode me aproximar de Deus, mas ele também tem o potencial de me afastar de Deus e de me destruir. Hoje eu gostaria que nós pensássemos um pouco como é a minha reação, como é a sua reação quando você é testado. Nós entendemos que a vida é uma das piores professoras que existe, porque primeiro ela aplica a prova e depois é que ela ensina a lição. Mas a palavra de Deus, ela quer nos capacitar e nos preparar para que quando nós formos passar pela prova, nós possamos passar de forma mais capacitada, mais preparada pela prova. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, se você abrir lá rapidamente, a partir do versículo 5, ele vai falar, meus irmãos, Tiago 1, 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, Tiago 1, 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aqui, no versículo 3, ele vai dizer, onde que essa provação bate na gente? O versículo 3 diz que o que é provado em nós? O que nos é testado quando passamos por uma dificuldade? É testada a nossa fé. A nossa fé, ela é testada. Nossa fé ela é testada. E é o conteúdo da nossa fé, se nós nos agarrarmos naquele conteúdo que seja bíblico, naquele conteúdo que vem das Escrituras, que forma uma fé boa, se nós nos agarrarmos nesse conteúdo, nós passaremos vitoriosos pela prova, pelo teste. E hoje nós vamos ver um personagem que foi testado, uma prova aguda, uma prova muito difícil. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre os heróis da fé. Nós já vimos que nós temos vários exemplos de fé. E temos um grande exemplo de fé, a ponto de que, sobre esse personagem, foram separados 2 episódios da vida dele para nos mostrar como uma fé sólida resiste às provações, às tentações, os testes, como uma fé sólida me faz obedecer a Deus. Irmão, eu quero dizer que você estando aqui é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que vocês estão fazendo hoje, ao ouvir a palavra de Deus, é fortalecer a sua fé. É trazer o conteúdo bíblico para um livro que nós temos no nosso coração, escrito Livro de Fé do Charles, o livro de fé da Roseli, o livro de fé da irmã Deise Marisa, Luzes de Fé da Rosana. É um livro de fé que está no meu coração.
Esse livro pode ser ruim ou esse livro pode ser bom. Depende do conteúdo que eu estou apropriando para a minha vida. E o conteúdo bom para fortalecer a minha fé, para que a minha fé seja uma fé robusta, uma fé sólida, uma fé boa, é a palavra de Deus unicamente. Só a palavra de Deus pode fortalecer verdadeiramente a nossa fé. Não é à toa que nós olhamos para tantos cristãos que dizem, que professam que têm um encontro com Cristo, mas você vê esses mesmos cristãos muitas vezes fraquejando, errando, pecando, desobedecendo, tendo erros na sua ética, tendo erros nas suas decisões, fazendo coisas do arco da velha. Isso acontece porque a fé não está boa. Porque o que foi escrito nesse livrinho de fé às vezes está incompleto, às vezes não é aquilo que a Bíblia diz. Hoje nós vamos ver Abraão, a segunda parte de Abraão. Lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 19. A história de Abraão, ela se encontra em Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 25. Mas aqui em Hebreus, diz o seguinte, olha que interessante, olha o que foi... o que o autor de Hebreus destaca da vida de Abraão. Ele já tinha destacado um outro ponto, agora ele vai destacar esse ponto. Ele vai dizer, pela fé, Abraão, quando posto à prova, aí a palavra aí, peirazo, quando testado, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele oferece Isaque, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Meus irmãos, hoje, nessa noite, eu gostaria que nós, ao lermos a história de Abraão, esse pedaço da história de Abraão, eu gostaria que você se colocasse num espelho e que você observasse a sua vida nessa noite. Eu gostaria que você percebesse, se Deus te pedisse algo, se Deus requeresse de você algo, se Deus requeresse de você um bem, se Deus requeresse de você alguma pessoa, se Deus requeresse de você uma decisão, que postura você teria? Irmãos, precisamos ser honestos hoje. Precisamos ser muito honestos hoje na nossa avaliação. Porque eu quero informar para os irmãos que hoje Deus já está requerendo coisas de nós, mas muitas vezes deixamos passar desapercebido isso. Eu gostaria que enquanto nós olhássemos para a vida desse grande homem de Deus, desse herói da fé, esse pai da fé que é Abraão, gostaria que nós observássemos a vida e você olhasse profundamente para o seu coração e percebesse como você se comportaria diante dessas situações. Mas antes de nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós precisamos ouvir Tua voz, Senhor. Precisamos da Tua direção. Precisamos, Senhor, de perceber claramente o que o Senhor quer de nós, o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar, que ordem devemos seguir, que exemplo devemos imitar. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos que o Senhor direcione o Teu povo. E nós, ó Deus, como igreja, nós abrimos os nossos corações, ó Deus, para podermos ouvir o que o Senhor tem para dizer e declaramos ao Senhor que nós já estamos dispostos a Te obedecer, precisamos apenas que o Senhor nos diga o que fazer. Ó Deus, eu peço misericórdia pela minha vida, que o Senhor tome a minha vida, que o Senhor me use conforme a Tua vontade, que o Senhor use poderosamente o pregador nessa noite, para que ele possa ser usado, inflamado pelo Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer, sem medo, que ele seja usado pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, fala conosco, ó Deus, é no nome de Jesus que oramos, amém.
Nós vimos na mensagem passada a história que Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Vocês lembram disso? Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Não falou aonde, simplesmente, então Abraão levanta e vai. Ele obedece. E Abraão, ele demonstra obediência ao peregrinar sobre a terra, vivendo a sua vida em tendas. E ele se identificava como um forasteiro. Nós vimos na mensagem passada que a sua fé era tão preciosa, que ele motiva a sua esposa Sara. E que essa fé que a operou também em Sara foi tão importante que lhe deu um filho já passado da idade. O autor de Hebreus, nós vimos isso na mensagem passada, ele nos diz que a motivação dos patriarcas, essa mesma fé de Abraão, ela operou também em Isaac, em Jacó, em José. Essa mesma motivação diz que essa motivação é que eles tinham uma pátria sobre a sua mira, e era a pátria celeste. Nós vimos que o autor de Hebreus até para um pouco de contar a história de Abraão, e ele faz esse adendo importante, dizendo que por eles terem escolhido a pátria celeste, Deus não se envergonha deles, porque já lhes preparou uma morada, uma cidade lá no céu. Eu me alegro com esse texto, porque eu posso dizer, então, que Deus não se envergonha de mim. Ele não se envergonha daqueles que abriram mão das suas vidas para viverem a vida que Deus tinha para eles. Ele não se envergonha daqueles que já abriram mão das suas vidas, entregando elas para o Senhor, dizendo: Senhor, enquanto estou aqui, sou forasteiro e peregrino. A minha pátria é lá no céu. O meu objetivo é a Nova Jerusalém. Vimos então que o exemplo de fé de Abraão começa numa cidade humana, na cidade de Ur, e ela termina na cidade eterna, na Nova Jerusalém. E por isso temos em Abraão já um exemplo a seguir. Meus irmãos, nós vimos isso na mensagem passada. Irmãos, valorizar a Serra Negra, ela tem o seu valor, mas esse valor é muito pequeno comparado com aquela cidade que nós vamos morar, que aqueles que são salvos de verdade, aqueles que são crentes de verdade vão morar para a sua eternidade. Quantos anos nós vamos morar em Serra Negra? 100 anos? 200 anos? Ninguém consegue viver isso tudo. Mas lá na eternidade, lá no céu, nós vamos morar para sempre. Então vale a pena, talvez se apegar demais aqui, não vale. Mas importante é, enquanto estamos aqui, se Deus nos colocou, se Deus nos alocou em Serra Negra, vamos ser uma bênção aqui. Mas o nosso alvo é o céu. Nosso objetivo é a glória. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa parada final e definitiva. É o céu. Nessa mensagem, então, nós queremos observar um pouquinho esse outro exemplo de fé na vida de Abraão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 22. Porque o autor de Hebreus, ele cita esse capítulo, essa passagem, esse momento na vida de Abraão. E eu gostaria que nós olhássemos para esse momento com uma atenção que ele merece. E é interessante porque nós temos lições preciosas nesse texto. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Nós vamos lendo e vamos parando. Depois dessas coisas, aqui o que aconteceu, Abraão teve um pequeno problema com Abimeleque, mas ele resolve esse problema, ele faz um pacto de paz com Abimeleque, ele abençoa Abimeleque, e ele fica onde está, e onde está Deus dá essa palavra para ele?
É interessante daqui para frente a velocidade com que as coisas acontecem. Porque olha lá, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Olha só, ele já começa de cara dizendo que Deus tinha uma intenção para fazer o que ele vai fazer aqui na frente. Interessante isso, né? Diz que Deus, ele vai pôr Abraão à prova. De novo, irmãos, lembra que nós vimos? Essa palavra prova, que significa teste, né? Ela tem um efeito positivo quando é feita por Deus, mas ela pode ter um efeito negativo se eu deixar o meu coração tomar conta, ou se eu seguir os conselhos do mundo, ou se eu seguir o conselho do meu inimigo. Eu vou me detonar, eu vou me destruir. Deus põe Abraão à prova. Meus irmãos, eu quero dizer que nós somos provados. E eu posso dizer que Deus continua colocando a nossa vida à prova. Talvez não diretamente como Ele fez com Abraão. Mas se nós entendemos a vontade de Deus, e é o que nós vamos estudar lá no discipulado na terça-feira, vamos começar a estudar a vontade de Deus. Parece um milagre, mas a gente já está na lição 7. Nós vamos perceber que existe a vontade permissiva de Deus, no sentido de que não existe nada que aconteça no universo sem que Deus não saiba ou permita. Nós vamos ver isso na vida de Jó. Vocês lembram? O Satanás atrapalhou a vida de Jó, tentou acabar com ele, Deus permitiu, mas Deus tinha um propósito bom para a vida de Jó e um propósito bom para a nossa vida ao permitir que aquilo acontecesse. Irmãos, eu quero dizer que toda prova que você passa, por toda tentação que você passa, por todo teste que você passa, não sei, talvez hoje você esteja passando por um teste, por uma prova, eu quero dizer que Deus tem um propósito bom para a tua vida hoje, meu irmão. Assim como Ele tinha na vida de Abraão. E o propósito da prova de Abraão não era bom apenas para Abraão, mas era bom para nós, porque hoje nós vamos aprender com Abraão. Eu quero dizer que Deus tem um propósito para a tua prova. Deus tem um propósito para a dificuldade que você está passando, para a dor, para o sofrimento que você já passou, que você passará. Deus tem um propósito. Ele chega então para Abraão. Abraão lá em Berseba. Ele chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. É interessante essa ênfase, né? Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, aqui já começa. Essa é a grande prova, talvez seja o maior teste da vida de Abraão. Esse teste, com certeza, era maior do que deixar sua cidade, era maior do que o teste de ter filhos, já sendo velho. É muito pior, porque era o filho amado, o filho da promessa que ele precisava entregar. Aqui uma questão interessante que eu fiquei pensando. Toma o teu único filho. Só que uma nota interessante que ele tinha outro filho, não tinha? Nessa época. Ismael já era grande, né? Ele tinha Ismael, mas por que único nesse sentido? Tem várias explicações aqui. Primeiro, é único porque era o único que estava com ele ali. Era o único filho que lhe sobrou. Mas também era único porque era o único filho legítimo, não era filho da escrava. Era o filho mesmo do casamento. E era o único filho porque era o único filho da promessa. Nós vamos ver isso lá no capítulo 21, no versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal. E aqui o que era que parecia mal? Deus estava falando: pode mandar embora Ismael, não tem, porque Sara mandou.
E Abraão então diz, sim, senhora, e manda Ismael embora. E Deus, para consolar Abraão, diz, olha, não fica triste não, Abraão. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, que era Agar, a egípcia. Atende a Sara em tudo que ela te disse. Tem mulher que gostaria que Deus falasse isso para o marido sempre, né? Atende tua esposa sempre. Já pensou? O que é ser, gente? Fala, não fala não. Atende a Sara em tudo que ela te disse. E aqui ele vai deixar claro, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então Deus deixa claro, ó, a minha promessa se concretizará por Isaque. Então, no texto aqui no capítulo 22, quando Deus fala teu único filho, tem todo esse contexto, tá certo? Deus não esqueceu de Ismael, não. Pelo contrário, ele diz que vai abençoar Ismael. Tá, mas ele deixa claro que o único filho, que era o filho legítimo, o filho da descendência, era Isaque. Mas o Senhor nosso Deus, ele tem a capacidade de ler o coração, não é? E ele vai dar mais um detalhe, não é o seu único filho, Abraão, mas é o filho que você ama. Difícil prova. Se Deus falasse isso para você, se você como pai, eu sou pai, se Deus falasse, filho, toma uma das suas filhas, sacrifica-la para mim. Tem pai que não faz isso quando Deus chama o filho para ser missionário, para ser pastor, que não é nem para sacrificar, é um pouco de sacrifício, mas não é nem para matar o filho, é quase, mas nem para matar o filho. Já tem pai que não quer. Não, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que minha filha seja advogada. Para missões não, para a obra do Senhor não. Deus estava pedindo sim para matar o filho. Aqui nós temos uma grande crise também, porque nós sabemos que o nosso Senhor, Abraão, ele vem de um contexto politeísta. Vocês lembram lá em Ur, dos caldeus? E havia, no contexto religioso da cultura, há relatos de sacrifícios humanos, sim. Mas Abraão não imaginava que o Deus, que é santo, que é totalmente diferente, também fosse pedir um sacrifício. Deus não tinha nunca pedido, em toda a sua história, Deus nunca pedira sacrifício humano. Vai ser logo comigo. Uma prova muito difícil, irmão. Eu vejo homens e mulheres hoje sendo provados quando Deus fala assim, olha, eu não quero que você entregue o seu filho, eu quero que você entregue a sua vida para mim. E que você aceite o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Tem gente que diz não. Tem gente que Deus pede o sacrifício de vir à igreja no domingo, ó, grande sacrifício. Estou vendo todo mundo muito sacrificado aqui. E tem, olha, eu quero que você domingo esteja congregando com seus irmãos, vá lá me adorar. Tem gente que fala isso, não vou. É muito difícil, é um sacrifício grande demais, Senhor, isso eu não posso. Qual que é a prova que Deus está trazendo para a sua vida hoje? Talvez Deus queira que você largue um vício que ninguém sabe, só você. Talvez Deus quer que você largue a fofoca. Talvez Deus quer que você seja menos vaidoso. Talvez Deus está querendo que você seja uma pessoa mais trabalhadora na obra dele. Talvez Deus esteja querendo que você seja um dizimista, que você invista em missões. Qual que é a tua luta? Qual que é o seu teste, a sua prova? Talvez hoje Deus esteja exigindo de você dedicação à obra dele. Fumo, as drogas. Talvez Deus quer que você largue a pornografia.
pornografia, o roubo, a mentira. Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor hoje, na prova que Ele quer que você passe? Lembre-se, quando Deus te prova, é porque Ele quer o teu bem. Lembra disso? Lembrar? E Deus, Ele é bom, Ele te ama. Se você está passando por uma prova, é porque Ele te ama. Talvez a prova seja uma dificuldade financeira que você está passando, talvez seja a dificuldade de dinheiro, talvez seja alguma prova que você está passando lá no seu trabalho, você tem um chefe difícil, ou você tem um funcionário difícil. Talvez você está passando uma prova na sua casa, na sua família, um pai difícil, um filho difícil, ou uma esposa difícil, ou um marido difícil. Deus hoje está provando cada um de nós aqui dentro, nesse exato momento. E hoje nós vamos precisar dar uma resposta para o Senhor de nossas dificuldades. Hoje é um dia de decisão aqui. Talvez seja alguma coisa que você ama, como o filho de Abraão, Isaac. Talvez você tenha aquele pecado que você guarda com tanto carinho lá no esconderijo do seu coração. E você ama tanto aquele pecadinho de estimação. E Deus está querendo que você hoje abra a mão dele. Está pedindo que você entregue isso. Aquilo que você ama. Aquele prazerzinho proibido. Eu quero que você entregue e sacrifique isso para mim. Qual vai ser a nossa resposta? Sabe por quê? A distância do versículo 2 para o versículo 3 foi uma decisão. No versículo 2, Deus disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3. Vou orar a Deus, para ver se é isso mesmo que o Senhor quer. Olha, eu acho que eu não entendi. Será que é para eu largar mesmo esse namorado, essa namorada? Será que eu tenho mesmo que largar esse hábito que eu tenho? Será que eu tenho mesmo que tomar essa decisão? Abraão fez isso, gente? Não. Deus mandou, o que ele fez? Levantou e foi. É assim que Deus quer que nós o obedeçamos. É a oração que nós fazemos no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aí, seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma velocidade que ela é feita no céu. Não é isso que nós falamos, recitamos? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Como a vontade de Deus é feita no céu? Assim. Imediatamente, inteiramente e internamente. Assim que é a obediência no céu. Inteira, imediata e interna. Não é só externa não, é interna também. É assim que Abraão obedeceu, gente. Deus mandou, ele fez. Isso é um exemplo para nós, não é? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quem rachou a lenha para o holocausto? Ele mesmo. Imagina isso, gente. Ele sabia o que ele ia fazer com aquela lenha. Só para você saber o que é um holocausto. Você pegava um animal, um cordeiro, você... com uma faca extremamente afiada, e era um cutelo específico para o sacrifício. Ele não poderia tocar outro tipo de sangue, outro tipo de carne. Você amarraria aquele animal, colocaria sobre a lenha, que estaria arrumada sobre pedras, e ali você, num golpe apenas, você arrancaria, você cortaria o pescoço daquele animal, você deixaria o sangue daquele animal derramado, e você queimaria totalmente aquele animal. Você acenderia fogo naquela lenha. Gente, olha o que ele ia fazer com aquela lenha. O que ele ia queimar com aquela lenha.
Ele podia fazer como algumas pessoas tentam fazer, terceirizar a obediência, né? Ó, filho, vai você para a igreja. Ó, eu sei que é bom, vai você. Ele podia falar, ó, racha aquela lenha porque eu não aguento. Ele foi obedecer completamente o que Deus mandou. É para você fazer o holocausto, então você vai preparar tudo. Será que eu obedeço assim o Senhor? Ou será que eu quero terceirizar? Deus quer que você fale com alguém, que você trate algo na vida de alguém, mas você fala, não, eu vou falar com o pastor. Que aí o pastor trata, o pastor fala, o pastor aconselha. Não, meu irmão, é para você aconselhar o irmão, para você abençoar a vida dele. Foi assim que Abraão fez. Abraão obedeceu totalmente o Senhor, cada parte do que ele precisava fazer. Foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, foram 3 dias de caminhada. Irmãos, 3 dias de caminhada. Ali onde ele estava, em Berseba, até a região de Moriá, basicamente 80 quilômetros. Gente, para um senhor já de 100 anos, dá um trabalho andar isso tudo, não? Para a gente que tem um pouco menos, a gente já quer ir de carro. Ah, não, a igreja é muito longe. Acho que dá uns 2 quilômetros de casa para a igreja. Ah, acho que eu não vou. Abraão andou 3 dias, cara. E 3 dias para fazer o quê? Imagina aquele homem 3 dias andando, levando o filho do lado, carregando a lenha. Imagina a situação interna desse homem. Andar 3 dias, dava tempo para ele querer desistir? Dava ou não dava, gente? Lógico que dava. 3 dias. Ele andou 3 dias. Então, ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe. É interessante, porque essa palavra, ergueu os olhos, ela vai se repetir no texto. Lembra? Métodos de estudo bíblico, quando uma coisa se repete, dê atenção àquilo, certo? Ela vai se repetir. Ele ergue os olhos e vê o monte do sacrifício. O Monte Moriá. Uma história linda desse monte é que o Monte do Moriá, essa região de Moriá, esse monte específico, depois uma cidade foi construída, a cidade de Salém, que veio a ser chamada de Jerusalém. E os estudiosos dizem que esse monte onde Isaac seria imolado, seria sacrificado, é exatamente o monte onde foi construído o templo. Era na eira de Araúna, que ficava nessa região de Salém. Essa eira, esse lugar que era de Araúna, que a Davi comprou, é nessa eira que o templo foi construído. Olha que coisa linda. Inclusive, é por isso que hoje, onde fica o templo de Jerusalém, está a mesquita de Omar, chamado também de Domo da Rocha. Eles dizem que sobre aquela rocha, foi exatamente aquela rocha que Abraão colocou lá o altar para o sacrifício do seu filho. Que interessante, né? Deus tinha um projeto para aquele lugar muito além de Abraão. Essa região de Moriá. Então, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Percebe alguma coisa aqui? A fé de Abraão já funcionando, porque teoricamente ele ia voltar sozinho, mas ele tinha uma fé tão forte no Senhor, e pela fé ele podia dizer: ó, nós vamos, eu vou obedecer, o mais difícil que seja, eu vou obedecer, e Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus ele não vai contra a palavra dele. Se Deus falou que é por Isaac que ele vai me dar descendência, ele vai fazer alguma coisa que eu não sei, mas por Isaac virá minha descendência. E se ela não veio hoje, ela virá no futuro. Se Deus disse, eu creio. Eu vou e vou voltar com ele.
Espera aqui. No versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E aqui uma frase muito importante aqui. Ambos caminhavam juntos. Essa frase, ela parece que passa assim, né, desapercebido, né? Mas aqui tem algo muito especial, porque aqui Abraão, ele está ensinando o seu filho uma história de fé importantíssima. E depois, quando você lê a história de Isaque, você vai perceber Isaque ousando fazer coisas com base na fé, porque ele viu o pai dele fazendo. Ele podia crer que Deus era poderoso, porque ele andou junto do seu pai. Meu irmão, aqui nós temos uma coisa muito importante para nós ensinarmos para os nossos filhos, não só os nossos filhos biológicos, mas os nossos filhos espirituais. Irmãos, nós temos que deixar um legado para eles. Meus irmãos, eles têm que ver homens e mulheres de fé nessa igreja. Eles precisam ver pessoas que têm intimidade com Deus, que saibam quem Deus é, que não treme diante da batalha, que não corre diante do inimigo. Nós temos que passar isso aos nossos filhos. Eles precisam ver Deus operando na nossa vida. Vamos sentar com eles, vamos contar as histórias da presença de Deus na nossa vida, vamos andar juntos. Precisamos passar isso. Abraão fez isso, precisamos fazer isso também. Versículo 7, ocorre um diálogo incrível. Imagina Abraão naquela luta interna, e nem sempre os filhos fazem as perguntas mais fáceis, não é? Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Difícil a resposta, não? Difícil. Porque Isaque, ele já tinha visto o pai dele fazer aquilo muitas vezes. Ele já tinha visto como era um sacrifício. Isso que eu contei para vocês, Isaque já sabia. Ele sabia que ele chegava lá, você pegava pedras que não tivessem sido lavradas, que não tivessem sido tocadas por nenhum instrumento humano, você ia amontoar aquelas pedras num formato específico, você colocaria a lenha em cima, você colocaria o cordeiro em cima, você imolaria o cordeiro e pegava o fogo e tacava fogo naquilo. E ele está falando aqui, pô, está faltando alguma coisa nessa receita aqui, pai. Será que meu pai esqueceu? Lógico. E aqui Abraão, ele me dá uma resposta que eu aprendi muito como pai, essa resposta. Porque ele poderia responder exatamente aquilo, mas ele respondeu além daquilo. Porque qual seria a resposta imediata a essa pergunta? Cadê o cordeiro? O que ele falaria? O cordeiro é você, meu filho. Eu vou matar você. Não foi isso que Abraão respondeu. Abraão colocou o Senhor no contexto da resposta dele. Ele respondeu, quando Isaque fala, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho. Todas essas respostas são importantes, hein? Deus proverá para si. Aí aqui é Yahweh Yireh, o Senhor verá, no sentido de providenciar. Daí que existe uma corruptela do nome, e nós chamamos de Jeová Jireh. Isso é uma transliteração não muito adequada, mas é daí que vem, quando Abraão responde seu filho, o Senhor proverá, o Senhor verá, meu filho. Yahweh Yireh, o Senhor verá, o Senhor providenciar.
providenciará. E detalhe interessante, o Senhor que está pedindo, Ele providenciará para Ele mesmo a solução. Meus irmãos, vejam a sombra da cruz aqui. Observem a sombra da cruz passando pela história. Quando Abraão diz pelo Senhor aquilo, o Senhor providenciará um cordeiro para Ele mesmo. Isso se cumpriu. Deus providenciou e João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Repete. E, gente, é isso que nós vamos fazer com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Será que você faz isso com as suas amigas? Você está caminhando junto delas? Será que você inclui Deus nessa caminhada? Enquanto a gente está vivendo, a gente está caminhando. E será que a gente está caminhando junto com os nossos amigos e mostrando Deus? Olha o que Deus tem feito na minha vida. Olha, isso aconteceu porque Deus me abençoou. Olha o que Deus me protegeu. Olha o que Deus me deu. Ou será que é eu faço, eu aconteço, eu sou, eu vou fazer? O que nós estamos passando para os nossos filhos? O que estamos passando para os nossos pais? Mas repete. E seguiam ambos juntos. Meus irmãos, eu quero ser crente fiel a Deus. Eu tenho esse desejo, e quem me conhece sabe disso. Sabe que eu ainda tenho um pedação para caminhar. Mas eu não quero caminhar sozinho, não. Eu quero que a minha esposa caminhe comigo. Eu quero que os meus filhos estejam comigo. Eu quero que as minhas filhas cresçam adorando o Senhor junto comigo. Eu não quero sair correndo na vida espiritual, minha família ficar lá para trás. Não, eu vou levar minha família comigo. Eu sei, de repente eles não querem crescer na fé. E enquanto eu vou crescendo, eu continuo chamando. Vamos lá, vamos comigo. Quanto nós fazemos isso? Quanto nós estamos persistindo em querer que a nossa família... Quanto nós estamos persistindo em querer dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto você diz isso de verdade no seu coração? Ou será que você está dizendo, eu e minha casa serviremos o trabalho, eu e minha casa serviremos os bens, eu e minha casa serviremos o dinheiro, eu e minha casa serviremos a televisão, eu e minha casa serviremos a qualquer outra porcaria, mas o Senhor não dá para todo mundo servir. Como é que você diz isso para o Senhor? Gente, como você está construindo a sua família? Como você está construindo as suas amizades? Será que você está querendo que as pessoas caminhem juntos com você? Quando o Senhor Jesus Cristo escolheu 12 homens, lá no Evangelho de Marcos, quando vai dizer para que ele escolheu 12 homens, Marcos ele diz em primeiro lugar, Deus escolheu 12 homens, e primeiro ele diz, para estarem com Ele. E para pregar e para expulsar demônios. Mas a primeira na lista, a primeira função, porque Deus chamou 12 homens para estarem com Ele. Tem que ser nosso alvo, tem que ser nosso objetivo, os nossos amigos, as pessoas que influenciamos. Nós precisamos querer que elas andem juntos de nós, para que elas tenham Cristo, para que elas se relacionem com Deus. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. E agora um momento difícil. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Meus irmãos, esse texto é muito importante. Porque Isaque ele era um jovem nessa altura da vida de Abraão. Ele era
de criança para jovem, a gente não pode precisar exatamente quantos anos ele tinha. Mas eu tenho certeza que se ele quisesse, ele pulava de cima daquela lenha. Tu acha que não? Porque ele estava acordado aqui. Não diz que ele foi lá, deu uma cacetada em Isaac, ele desmaiou. Não diz isso. Eu fico imaginando a confiança desse filho na postura do pai, porque ele sabia que o pai era um homem de Deus. Será que os nossos filhos olham para nós assim? Será que os nossos amigos olham para nós assim? Como mulheres de Deus, como homens de Deus? Porque aqui diz que Isaac ficou mudo perante o seu tosquiador. Ó, a sombra da cruz de novo. O pai sacrificando o seu filho unigênito. A sombra da cruz nesse texto. O fato é que Deus percebe que Abraão realmente iria fazer o que Deus mandou. Porque no versículo 10 está muito claro. Ele estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar. Para fazer isso, com esse objetivo, ele pega o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Vários autores entendem que esse anjo do Senhor, esse mensageiro específico de Deus, pode ser o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor, ele diz assim: Abraão, Abraão! Ele responde: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Percebe que ele está falando como Deus aqui. Então a gente entende que não é apenas um anjo qualquer, mas é um anjo especial, um mensageiro especial, porque anjo significa isso. Deus, então, o próprio Deus desce, segura ali Abraão e fala: olha, eu percebi. Porque você não me negaste o teu filho, o teu único filho, o teu filho unigênito. Ele não negou a Deus aquilo que lhe era mais caro, que lhe era mais precioso, que ele mais amava. Ele não negou aquilo para Deus. Tendo Abraão, olha, aparece de novo aí o quê? Erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ó, o princípio da substituição. Deus arrumou alguém para substituir o ser humano. Olha a sombra da cruz aí de novo. Ele ergue os olhos a primeira vez e vê um monte do sacrifício, mas quando ele ergue o olho a segunda vez, ele vê que Deus providenciou alguém para morrer no nosso lugar. Ele providenciou, Deus providenciou. Irmãos, nós sabemos que todo ser humano é pecador, que todo ser humano está condenado ao inferno. A palavra diz que o salário do pecado é a morte eterna. Nós sabemos que se não queremos ir para o inferno, mas nós não temos com as nossas forças, nós não temos com as nossas mãos sujas oferecer nada limpo para o Senhor, que seja puro o suficiente para que Ele aceite. Nós não temos nada de bom. Ninguém tem. Mas Deus, então, Ele providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. Ele entrega o Cordeiro dele, que é poderoso para tirar o pecado do mundo. Gente, olha que graça, que bondade. Ele precisava fazer isso? Ele precisava fazer isso? Alguma coisa o obrigava Deus a fazer isso? Não, ele fez isso por graça, por amor. Ele fez isso porque nos ama.
E é legal essas palavras, né? Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Irmãos, a cruz era o meu lugar, porque eu sou pecador, Jesus não. A cruz era o seu lugar. Mas Deus nos tira de lá e coloca Jesus no nosso lugar. E Ele tira Jesus do lugar de vida que Jesus merecia e nos coloca no lugar de vida que era de Jesus. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que decide se entregar para Ele, recebe a efetivação dessa substituição. Deus ali naquele momento pega o nosso nome, tira da cruz e põe o nome de Jesus, o Rei dos Judeus, e coloca lá na cruz. E lá no lugar de justo Ele coloca o meu nome, que era o lugar de Jesus, e me faz assentar à direita de Deus. Me faz assentar lá, à direita de Deus não, me faz assentar nos lugares celestiais. Ele me dá uma honra que eu não mereço, que você não merece. Mas quando nós nos entregamos para Jesus, nós passamos a ter a vida que é dele. E Jesus teve a morte que era minha. Isso é substituição. Ele tomou o meu lugar. Será que você já entendeu isso? Será que você já se entregou para Jesus de verdade? Porque a morte do Senhor Jesus Cristo, ela é poderosa para todos, mas ela é só efetiva naqueles que querem. Porque Deus não vai levar ninguém para o céu obrigado. Deus não vai salvar ninguém por obrigação. Ele salva aqueles que querem ser salvos. E a minha pergunta é: você já se entregou? Você já aceitou a substituição que Jesus Cristo fez por você? Abraão obedece e alegremente ele dá um nome àquele lugar. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Interessante essa nota, né? Que o autor de Gênesis coloca. Então bradou do céu pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Mas não era o Deus, é porque é o mesmo. Aí nós estamos vendo as pessoas da Trindade operando e cooperando. Segunda vez então Deus fala com Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Interessante, porque a gente vai jurar por Deus. Deus jura por quem? Por Ele mesmo. Até a Bíblia diz que eu não devo jurar por Deus, nem pelo templo, nem pelo ouro do templo. Antes a minha resposta deve ser sim ou não. Mas Deus, quando jura, Ele jura pelo seu próprio nome. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho único, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão, é interessante porque dizem os astrônomos que as estrelas do céu, vistas a olho nu, vão gerar em torno de 3.000. Mas nós sabemos, pelos telescópios, que elas são bilhões e a gente não tem como contar. E quando a gente faz um telescópio maior, a gente descobre que tem mais. Já foram descobertos que não existem bilhões de estrelas, existem bilhões de galáxias. Olha a promessa que Deus fez para Abraão. Ele ia abençoar Abraão, mas ele ia abençoar a gente. Porque ele diz: olha, Abraão, na tua descendência
virá da tua descendência alguém que abençoará todas as famílias da terra. Irmãos, esse descendente é o Senhor Jesus. E todo aquele de todas as nações que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, que coloca a sua fé unicamente no Senhor Jesus, todos de qualquer nação são abençoados pela salvação e fazem parte do povo de Deus. A promessa de Deus se cumpriu em Abraão e se cumpriu nos alcançando também. Glória a Deus. Por causa da obediência daquele homem, ele foi abençoado. Mas todo mundo pode ser abençoado. Irmãos, aqui eu tenho uma lição muito importante para a minha vida e para a sua. Se você na sua vida decidir ser uma bênção, você será uma bênção, mas você abençoará aqueles que estão ao seu redor. Não tem como. A bênção de Deus é contagiosa. Quando Deus te abençoa, essa bênção extravasa e abençoa outros. E nós podemos ver isso na vida dos outros heróis da fé, nós podemos ver isso na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida dos apóstolos, na vida de homens da história e mulheres da história, que foram abençoados por Deus e abençoaram tanta gente. Se você decidir obedecer, você vai ser uma bênção e você vai abençoar muita gente. Porque a bênção de Deus não é egoísta. A bênção de Deus não é para ficar só com a gente. E às vezes nós somos egoístas com as nossas bênçãos, não é verdade? Não podemos ser, porque não é para egoísmo que Deus nos abençoa. Então voltou Abraão aos seus servos, e como ele disse, juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Ele falou, olha, eu vou voltar. Eu e Isaac vamos voltar. O que acontece? Eles voltam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova daquilo que eu não consigo ver. Porque se Deus disse, é, mesmo que eu não veja. Preciso recapitular algumas figuras importantes. Você pode perceber então Abraão como pai, Isaac como Jesus, como unigênito, inclusive no texto de Hebreus. No versículo 17, diz lá, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Essa palavra aparece aonde? Em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todas as famílias da terra, todos aqueles de qualquer família que creiam, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos ali Isaac como filho unigênito, mudo perante o seu tosqueador. Temos ali o cordeiro, o carneiro, como o cordeiro substituindo o homem. Nós vemos Isaac sendo levantado e trazido de volta para o seu pai. Nós vemos ali uma imagem da ressurreição que ocorrerá. E nós vemos na história de Abraão que precisamos ver hoje, e que nós vimos na vida de Jesus. Uma fé que é operosa, uma fé que acontece de forma prática. E ela, no momento ali de Abraão, foi a entrega de algo que lhe era precioso. A fé para a salvação continua sendo a entrega de algo precioso. Se você não estiver disposto de entregar a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos para Deus, não tem entrega. Não tem entrega. Deus não aceita esmola. Quando nós olhamos para Hebreus, nós vimos que pela fé, quando Abraão foi testado, foi provado, o que ele fez? Ele oferece o que ele tinha de melhor, o seu unigênito. E é interessante porque
existe uma palavra muito legal no versículo 19, porque vai explicar a razão da fé de Abraão. Lembra que eu falei que algumas pessoas colocam um paralelo entre fé e razão? O texto ele vai dizer que existe, na realidade, a razão de Deus e a razão humana. E eu, como crente, eu preciso pensar do jeito que Deus pensa. E aqui a palavra que é usada no versículo 19, que é a palavra considerou, é a palavra logizomai. Logizo é a palavra calcular. Ele calculou, ele fez um cálculo, ele levou em conta. Sabe o que ele levou em conta? Espera aí, eu tenho um Deus, olha a fé dele sendo provada, foi provada nesse ponto aqui. Espera aí, esse Deus que eu adoro, ele não é todo poderoso? É ou não é? Então, se ele é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa com meu filho. Até se ele quiser, ele pode ressuscitar meu filho. Então eu vou com confiança. Irmãos, não pensem que Abraão tinha uma fé cega, como alguns pastores querem que as suas ovelhas sejam, com uma fé cega no que ele diz. Não, senhores. A fé em Deus, ela é alicerçada na verdade, que é a palavra de Deus. A fé verdadeira, eu calculo, eu penso, eu sei porque eu posso crer nele. Porque ele é poderoso, ele é bom, ele me ama. Eu posso crer que eu serei curado se ele quiser, porque ele que me fez, ele é meu criador. Eu posso crer que Deus pode colocar as minhas finanças em ordem, porque ele tem coisas para me ensinar. Eu posso crer que a minha família um dia estará com Deus, porque ele tem poder para mudar corações. A minha fé não é vazia, ela não é cega. A minha fé é robusta, é verdadeira, porque é o que Deus disse que ele é, e eu creio. É lindo essa passagem, porque ele me dá uma esperança. Puxa, eu posso ser como Abraão. É só eu aprender da palavra de Deus e aprender mais de quem Deus é, que eu vou poder fazer o mesmo cálculo que Abraão fez. Você pode. Percebe que bonito? Eu tenho uma frase, então, que vai me nortear. A fé de Abraão é submissa. Porque a gente vai ver nas duas mensagens, quando Deus chamou Abraão, o que ele fez? Obedeceu. Você pode ver isso lá no versículo 8. Pela fé, quando chamado, obedeceu. No versículo 17. Pela fé, quando provado, ofereceu o que tinha de melhor. Temos duas decisões a fazer. Se Deus está te chamando, se Deus está querendo algo da sua vida, obedeça. Se Deus está te provando, se Deus quer que você tome uma decisão, que você faça uma escolha, ofereça o que você tem de melhor. Foi assim que Abraão fez. E o que eu aprendo é que a fé de Abraão é submissa, mesmo que seja necessário um milagre. E Deus, ele é poderoso para realizar milagres. Minha pergunta é: o que Deus quer que você entregue hoje? O que Deus quer que você mude hoje? Você já entregou seus sonhos? Você já entregou sua vida ao Senhor? Gostaria de cantar uma música que você refletisse sobre isso, nesse momento, sobre a história de Abraão. Que você saiba que Deus quer que você entregue o seu melhor, a sua vida completamente para Ele. Deus vai te abençoar se você fizer isso.
Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar lhe dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse um altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida. Não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor, nas maravilhas do Senhor. Baixe sua cabeça nesse momento. O Senhor Deus hoje tem um convite para você. Ele sabe que você tem algo que precisa entregar para Ele. E hoje é o dia de você fazer isso. Eu gostaria de ser usado pelo Senhor para fazer esse convite para você hoje. Talvez você nunca entregou sua vida de verdade para o Senhor, mas você pode confiar nele. Ele é digno da tua confiança, porque o Senhor Deus mandou Jesus morrer no seu lugar. E hoje eu quero que você corajosamente aceite o convite do Senhor. Eu quero saber se nessa noite existe alguém que quer entregar de verdade a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero te dar um abraço. Existe alguém hoje que quer entregar de verdade a sua vida ao Senhor, que nunca fez isso, mas hoje você quer entregar totalmente a sua vida ao Senhor? Vem aqui na frente, eu quero te dar um abraço, corajosamente. Amém, glória a Deus. Que bom. Deus te abençoe muito. Muito bom. Que bom.
duas. Pedir para a Cris ficar aqui junto com a irmã. Tem mais alguém que gostaria de se entregar? Talvez você nunca fez isso de coração. Hoje Deus está te pondo à prova. Deus está querendo que você ofereça a sua vida para Ele. Você gostaria de fazer isso? Vem aqui na frente, corajosamente. Quero dar um abraço. Não tenha vergonha, não. O Senhor Jesus Cristo não teve vergonha de morrer no nosso lugar. Tem mais alguém? Quero te dar uma oportunidade. Entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Você já fez isso? Faça isso nessa noite. Ele quer que você se entregue para Ele. Agora eu quero fazer um outro convite. Talvez Deus tenha chamado você para que você seja um ministro dEle. Uma missionária, um pastor, talvez um líder. Só que há muito tempo você tem lutado contra isso, ou você tem dito não. Mas hoje eu gostaria que você aceitasse o convite do Senhor. Alguém aqui nessa condição, vem aqui na frente. Você gostaria de aceitar o chamado para o ministério. Se você tem esse chamado e você reluta, vem aqui na frente que eu quero te dar um abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir aqui. Glória a Deus. Que bom. Muito bom. O Yuri ficar aqui junto com esses irmãos que tomaram essa decisão específica. Obrigado. Eu quero fazer um convite. Fica ali, irmão, fica aqui. Eu queria também convidar. Talvez exista alguma coisa na sua vida pessoal que você sabe que está atrapalhando a sua vida com Deus. Talvez algum pecado, talvez alguma decisão. E hoje você quer entregar o teu melhor ao Salvador. Você quer entregar essa decisão que você sabe que você precisa tomar para que você possa servir a Deus com mais fidelidade. Se você gostaria de fazer isso, fique em pé onde você está. Amém. Glória a Deus. Tem algo que você precisa abrir mão. Talvez o seu orgulho, talvez algum pecado. E hoje você quer dizer, Senhor, eu entrego ao Senhor. Eu entrego ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno. O Senhor tem nos dado tantas oportunidades, Senhor. E hoje teus servos tomaram uma decisão para glorificar o teu nome. Ó Deus, tu sabe de cada decisão que foi tomada aqui. E eu quero te agradecer de uma forma especial pela vida desses irmãos que estão aqui na frente. E pela vida de cada irmão que se decidiu em algo específico aqui nessa noite. Ó Deus, toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome, porque tu és digno de receber. Ó Deus, eu quero te pedir em favor da irmã Kátia. Que o Senhor faça ela frutificar para a glória do teu nome, que ela seja uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Eu quero te pedir, te louvar e te pedir pela vida do Derivaldo, da Ana Cláudia, pela vida do Sérgio. Ó Deus, o Senhor tem os chamado e que o Senhor possa fazer com que isso se torne patente para essa igreja. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude no treinamento desses irmãos para que eles sejam uma bênção na tua obra. Meu Deus, eu quero pedir pela minha vida e pela vida de cada irmão que está em pé aqui por essas decisões específicas que foram tomadas. Ó Deus, ajuda-nos a ter coragem de levar essa decisão até o fim. Porque aqui é muito bom, Senhor, decidirmos, mas a dificuldade é lá fora. Nós pedimos a força do teu poder
do Teu Santo Espírito, para que a gente possa ficar firme diante dessas decisões que nessa noite tomamos, oferecemos o nosso melhor ao Salvador. Ó Deus, Te louvamos por essa noite, Te louvamos pela Tua palavra que foi pregada, Te louvamos por cada decisão, por cada vida, e pedimos, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, que Deus nos ajude a executarmos as decisões que tomamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que dê uma semana de vitória para cada um de vocês. Reforço aí a minha gratidão pelos visitantes que estão conosco. É uma alegria muito grande tê-los aqui. Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Irmãos, que Deus abençoe. Não corra, não vá embora. Nós temos aí a cantina missionária, um tempo de comunhão importante, com uma oração silenciosa. Eu quero agradecer também o pessoal da internet que esteve nos assistindo. Com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Deus abençoe. Enchei o meu lar e meu Pai, deixei minha glória por Ti. Paguei os pecados em Teu lugar. Verti o meu sangue pra Te salvar. Deixei o meu lar e meu Pai, deixei minha glória por Ti. Paguei os pecados em Teu lugar. Verti o meu sangue pra Te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o Teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo Teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo